Ai, vamos lá, gente. Olá, gente. Vamos começar essa live. Um pequeno atraso. Ai, meu Deus. Eu tenho que atrasar sempre. Vitória sabe. Amiga! Aê! Pois Sorry. é. Eu sempre atraso, né, amiga? Ai, No rolê, tia! aqui também. Ai, Deus, tô passada. Amiga, deixa eu te contar. Vou te apresentar. Eu já te botei aqui, né, pra... Meu Deus do céu. Tava nervosinha. Troquei de cenário do nada. Percebemos. Gente, quantas pessoas. Amiga, Quantas pessoas? Tia você, aí, hein? tia Viviane aí. Minha mãe entrando aí. A Ai, meu Tatá tá Deus. aí. Ai, meu Deus, tô Vitor, como nervosa. sempre, aí. A Cleia aí. Oh, meu Deus. Cleisiane, oi, Minha gente. irmã Oi, que é aí, seguidores de Naira, Vitória. finalmente, hein? Ai, Linda, gente, cadê Barbies. essas pessoas? Amiga, você é famosa? Família. Famosíssima. Renata, meu Meu Deus. amor. Uh, Ai, que lindos. Ai, ai, meu meu Deus. Deus, a Manu, meu Deus, Manu. Meu Manu, coração, não aguento. João, João. Lindo. Tô esperando nossa live. salve, salve. Gente, vou começar aqui. Quem não conhece Vitória, que a maioria Karina, conhece ela. A maioria. Gente, Vitória. minha mãe. Oman, Ô, mãe. Passada. Júlia. Vamos ao que interessa. Menina, sua tia é. Arrasou. todo mundo aí. Lindo. Gente, vamos começar com uma coisa. Eu e Vitória nos conhecemos no trabalho. E a gente fez uma amizade lá. E até hoje a gente é amiga. A Vitória me ajuda muito. Eu já coloquei muito isso nos stories. Que ela me ajuda muito, 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 muito mesmo. Ai, que lindo. Amiga, vamos começar. Ai, meu Deus. Se apresente pra galera. A maioria te conhece, né? É, a maioria me conhece. Maria Clara, olha. Bem-vinda, todo mundo bem-vindo. Bem-vindos. Tô esperando o povo entrar, né? Tem que esperar o povo entrar. Você enviou pras pessoas? Eu enviei pra algumas pessoas, mas... Eu não Deixa eu ver se eu enviei. envio aqui. Deixa eu Ai, enviar meu agora, Deus. porque eu esqueci de enviar. Envia aqui nesse negócio. Socorro. Sou um pouco Tô enviando louca. aqui, ó, um bocado de gente. Gente, perdão, a gente tá enviando agora aqui o negócio. A gente esqueceu, somos pessoas, entendeu? Vai dar certo. Muita gente já entrou. Ai, meu Deus do céu. BDC. Cadê George? Cadê Cauê? Cadê Júnior? Cadê Davi? Você já tinha mandado pra esse povo, era? Não, mas eu tô mandando agora. Achei, ela não entrou ainda, né? Não. João, Mas cadê o vai João? entrar, conforme for entrando, a gente vai. Tia Maria. Pronto, Patrick, meu mandei. primo também. Minha mãe não vai entrar porque estou com o celular dela fazendo uma lanterna aqui, gente. Mas ela adoraria estar aqui. Ela tá escutando dali da cozinha. Minha mãe tá falando aqui do quarto comigo, mas tudo bem. Davi! Top, sou Que seu maior lindo. fã agora. Meu Deus. Oi? Um abraço. Mãe mandou um abraço, Vitória. Um E pra abraço todos pra ela, vocês, meu Deus. pessoal. É, pra todo mundo. Oh, meu Deus, eu tô tão feliz. Todo mundo entrou. Tô Que lindo. emocionada. Vou chorar. Parecendo Faustão lá quando faz o depoimento. Ah, sim. Esqueci o nome. Minha Confissão, mãe já alguma tá coisa, querendo né? que comece. A Vitória, oh meu Deus do Vitória, céu. linda. Cidinha.
Cidinha maravilhosa, entendeu? Abrigou a gente na casa dela, maravilhosa. Amiga, a gente tem que começar, porque lembrando, é 1 hora e o Instagram tira a gente. Então, se apresenta e começa a falar sobre você super ativista e conta tudo aí. Pode começar. Tá bom. A maioria das pessoas já conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou Vitória, Vitória Lima. Eu tenho 19 anos. Eu sou estudante, eu curso de gestão hospitalar, que é completamente diferente do tema que a gente vai falar hoje. Mas a minha vivência com o movimento é desde cedo. Tendo a família que eu tenho, uma família toda preta, uma família que vem da periferia, que vem de várias atitudes, passando por várias atitudes e várias situações racistas. Então, eu venho com isso na minha vivência desde sempre. Falar que eu sou ativista veio de mais cedo, não vem desde quando a gente nasce, como a gente pensa, mas vem aquele sentimento de luta que a gente sempre quer ver que algo está errado e a gente quer mudar aquele algo, né? Mas hoje em dia eu me autodeclaro uma militante do movimento negro com muito orgulho, muito prazer. Linda. Li, a gente vai falar de qual pauta primeiro? Eu acho que é interessante a gente falar sobre colorismo. Começar já com o primeiro tópico. Teve pergunta, né, sobre você colorismo. tem vários. Tem vários. Tá. Você tem vários. A pergunta do colorismo foi da Karina, não foi? Ou teve outra pessoa também que perguntou? Tem, peraí. Clarice. Ai, meu Deus, deixa eu pegar aqui, tô nervosa. Linda. Rian, lindo. Ai, meu Deus. Sara tá pegando as perguntas, pessoal. Raíssa. Assim, ela perguntou assim. O que é colorismo? Tá. O colorismo, ele é uma pesquisa norte-americana e é uma vertente que fala sobre os tons de pele preta. Então, a gente sabe que do mundo afora, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, na África, existem negros de vários tipos de tom e subtons também. Ele está aí para explicar para gente que quanto mais escuro for o tom da pele da pessoa, mais exclusões, mais racismo aquele preto vai sofrer. Eu, preta, de pele clara, não vou sofrer o mesmo racismo que a minha mãe, preta, de pele escura, que a gente chama de pele retinta, vai sofrer. Um bom exemplo para isso é que eu me descobri preta. Eu não sabia que eu era preta desde criança. Eu, por ter a pele clara, eu me descobri preta sendo colocada em situações, passando por situações racistas, ouvindo as pessoas falando, a minha família falando, vendo a minha família. Já a minha mãe, Sara, foco. É porque Sarah, tá meio cortando, amiga. Não sei se é a minha internet ou se é a sua. Aqui tá normal, gente. Aí tá normal. Gente, tá normal. O meu primo tá mostrando que tá normal. Então tá, vai, continua. Pedro. Tá. Já nem lembro onde estava, mas vou continuar. E a minha mãe, preta, de pele retinta, sempre soube que ela é preta, sempre se identificou, porque o racismo não fez com que ela tivesse dúvida disso. Porque por ter a pele preta, o colorismo vem dizendo que ela vai sofrer mais racismo que eu, e a gente sabe que no cotidiano isso é verdade. Eu sei como é entrar dentro de um mercado ou dentro de um shopping, a gente se separar e eu ver seguranças olhando para minha mãe com um olhar torto ou a perseguindo dentro de uma loja, enquanto eu, naquele ambiente, era vista como normal. Eu era vista como normal, não. Como diz a minha mãe, eu era tolerada. Eu sou tolerada em alguns lugares por ter a pele mais clara, por ter tá dentro do padrão da magreza, né? Tá dentro desse padrão de beleza. E é isso aí. Isso que é o colorismo. Agora, uma das coisas muito importantes quando a gente fala de colorismo é que, como eu disse, o colorismo, ele é uma pesquisa, é um estudo norte-americano. Então, quando a gente traz o colorismo para o Brasil, a gente não pode colocar dele uma verdade absoluta, porque o Brasil tem muita miscigenação. E por conta dessa miscigenação, o colorismo, em algumas vezes, ele não vai preencher toda a resposta que a gente precisa para determinada pergunta. Mas é isso que é o colorismo. Arrasou, amiga. Obrigada. Próxima pergunta. Amiga, tava cortando um pouquinho, mas agora tá estável já. Agora normalizou, glória a Deus.
A gente vai fazer umas Da minha perguntinhas tá aqui. cortando, mas vai dar certo. A malha Vai dar certo, entrou. amiga. Já tá melhor aqui. Maravilhosa. Tem uma pergunta no caso da infância. Tem duas perguntas que chegaram nesse caso da infância. Que é, quando você percebeu que você estava sofrendo racismo? E tem uma pergunta aqui da Karina. Com qual idade você entrou no movimento? No movimento negro? Ou algo que vem desde a infância? Tipo, você já começou assim e tal. Eu acho que eu não entrei no movimento negro. O movimento negro entrou em mim. Eu me vi numa situação que não dava mais para eu simplesmente fechar o olho e ver só o lado bom da minha vida. Eu tinha que ver o lado ruim, não só da minha vida, mas da vida dos meus irmãos de sangue. Então, não tenho uma idade fixa, não. Sobre infância, na infância eu não consigo lembrar de nenhum caso racista que eu sofri. Eu acho que tá ligado também com o que a gente acabou de falar sobre colorismo, por eu ter a pele mais clara. Então, eu sou tolerada em vários lugares, eu sou tolerada de diversas maneiras. Mas tem sim um caso racista que eu sofri quando eu tinha 16 anos, no ensino médio. Já contei pra Sara, inclusive, né? Eu contei essa semana também pro Júnior, um amigo meu. E eu acho bom falar disso porque são casos que hoje em dia a gente chama de racismo velado, né? Que é aquela coisa de que a pessoa não se autodeclara racista, mas ela tem várias atitudes racistas. Sim. Eu estava no ensino médio e eu tinha uma colega que não nos dávamos muito bem. Lembrei Odiávamos agora. umas às outras. Menina. E aí, essa menina, eu não vou citar nomes. Quem tá aí do meu ensino médio vai saber quem é, mas eu não vou citar nomes, né? Essa menina, ela era loira, do olho azul, burguesa, né? Tinha uma condição financeira boa e tudo mais. Nunca nos demos bem. Um certo dia, a gente estava em lados opostos da sala e uma professora tinha um trabalho para propor em dupla. E ia ser sorteio. Sim. E aí caiu eu, a Vitória. E aí logo eu pensei, só falta cair fulana, né? Porque com a sorte que eu tenho, vai cair fulana. E dito e feito, caiu fulana. Quando caiu fulana, uma outra menina que também não era minha amiga nem tudo mais, falou assim, nossa, fulana, eu não acredito que você falou isso, num tom bem, tipo, brava. E na hora ninguém quis me falar o que ela tinha dito. Todo mundo escondeu de mim. O que hoje em dia vendo é uma coisa muito errada de se fazer, porque ali você tá negligenciando Compactuando, né? Você tá compactuando, exatamente. E aí a gente saiu, né, da sala, tudo mais, a aula acabou, ela foi embora e uma amiga veio e me contou que na hora que falou o nome dela, ela disse para os colegas que estavam do lado dela, a mais limpa com a mais suja. E aí quando me disse isso, foi tipo um choque, mas ao mesmo tempo que foi um choque, eu sempre digo para você e para várias pessoas que me perguntam quando, Vitória, se você estivesse numa situação racista, o que você faria? Você congelaria? Não. Essa é a minha resposta. A raiva, o choque foi grande, mas a raiva, o desprezo por uma fala tão ridícula em pleno, né, 2016, me deu o impulso de falar, vou processar ela. E aí eu fui na delegacia e tudo mais. A gente sentou e conversou depois disso. E deu tudo certo, enfim, mas essa foi a situação mais racista que eu já sofri na minha vida toda. Pediu desculpa e tudo mais, explicou que... Mas assim, ao mesmo tempo que o intuito dela de usar um tom racista foi pra me ferir, é racista da mesma forma. Só porque ela não gostava de mim, a cor da minha pele não era motivo pra ela me rebaixar, tá entendendo? Então, querendo ou não, é racista. Exatamente. Próximo. Vamos aqui. Tem uma pergunta. Quão injusto é o mercado de trabalho? Aí, ó, do ensino médio. Tainá. É do meu ensino médio, amiga, não é do seu, não. Eu fiquei assim, quem... Vai, continua. Então, eu não ouvi a pergunta. Quão injusto é o mercado de trabalho para pessoas pretas? Olha, quando a gente vai olhar as pesquisas, a gente vê que nem 5% dos pretos ocupam cargos de liderança em empresas altas, né, em multinacionais. E isso é uma questão também de representatividade.
A gente precisa dos pretos em cargos decisórios porque o preto sabe o que o preto precisa. É meio duro ouvir isso, eu entendo, mas é necessário ouvir isso. O preto, ele não tem que estar só ocupando espaço, ele precisa ocupar espaços decisórios, por exemplo, em questão de beleza. A gente vê certa marca, que eu também não vou falar o nome, colocando nomes de cores claras, cores, e quando foi para cores escuras, eles colocaram nomes de, como é que fala? Alimento. Colocou chocolate, colocou, né, castanha. Quando a gente está falando, se você colocou cor para as peles claras, por que você coloca nome de alimentos para peles escuras? Então, a gente vê nitidamente que não tinha um preto num cargo decisório em questão de marketing para falar, ei, pessoal, está errado? Peraí, como é que vocês fazem uma coisa dessa? Ou então, como é que vocês lançam 6 bases e 4 delas são para pele clara e 2 são para peles escuras? Isso não existe. Então, é por isso que é tão importante ter pretos em cargos decisórios. Porque a gente, além de pensar num todo, a gente pensa nos nossos também. É isso aí. Letícia? Porque melhor a própria pessoa vai ajudar o pessoal. Menina, Adriana, eu sabia que ela ia entrar, eu tava só esperando. Maravilhosa, eu também sabia. Mandei o link para ela. Deixa eu ver aqui. Também tem uma perguntinha aqui no próprio live que fizeram. Peraí, deixa Falou só tudo. apitar aqui nas perguntas. A Sara, gente. Gabriel entrou, ora. Pedro aí. Gente, Pedro me apoiou tanto nessa live que, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos para essa pergunta aqui. Na sua opinião, sobre cotas na faculdade, o que você acha? Assunto polêmico, né? Sempre dá polêmica quando fala sobre esse assunto. Eu já disse, eu não sei se eu já falei isso pra você, mas é o que eu sempre falo pra todo mundo pra tentar exemplificar. Não tem como a gente, em uma corrida, onde tá todo mundo na linha de largada, todo mundo igual, certo? A linha de largada, ela tá ali pra falar que tá todo mundo igual na mesma posição. Você coloca o povo preto como escravo durante anos, restringindo eles de todo tipo de característica humana, inclusive educação. E aí depois você vem com a abolição. Você vem com a abolição e aí quando é imposta as leis de cotas, porque a gente vê que a maioria das pessoas que estão matriculadas em universidades públicas são brancas, as pessoas dizem que é errado. Não é errado, porque nós pretos não estamos partindo da mesma linha de largada. Nós estamos muito atrás de vocês. Muito atrás. Nós não ocupamos tantos cargos, matrículas em universidades públicas e etc. Não é porque a gente não quer. É porque a gente não consegue. É porque a gente não tem o meio básico para isso. É porque nos faltam educação básica. É porque nos faltam saúde. É porque nos faltam trocentas coisas. Então, a lei de cota, gente, discutir em pleno 2020 né, já é tipo overwhelm, né? Não deveríamos nem estar discutindo ainda isso. Eu concordo, eu acho justo. Eu utilizei a lei de cotas. Eu passei em 3º lugar pela lei de cotas na UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com muito orgulho. Certíssima, amiga. Já pegando esse caso da abolição. Aí. Para você, a escravidão existe ainda? Existe. A escravidão, ela ainda existe, mas ela usa de um meio de exclusão, né? Poxa, se a gente for parar para pensar no Brasil colonial, em como foi abolido, em como... Eu acho que muita gente não sabe disso, então acho necessário falar. Eu vou tentar exemplificar para não delongar muito. Mas a abolição que aconteceu em 88, né, em 1888, ela não realmente foi uma abolição. Na realidade, a elite brasileira ela estava se preocupando porque o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Todos os países já tinham abolido, inclusive a Inglaterra, que era uma das maiores potências.
E estava vindo uma pressão muito grande de fora para eles abolirem, porque não era mais lucrativo, tá? A gente Sim. também tem que lembrar disso. Eles não aboliram porque a gente descobriu que é algo errado. Não, eles aboliram porque não era algo mais lucrativo para eles. Então, quando eles viram que eles iam ter que abolir a escravidão, eles pensaram, pô, o que que eu vou fazer agora? Então, o que que eles decidiram? Com as teorias eugenistas que já tinha no Brasil, que são teorias de supremacia branca, ou seja, que o branco ele é mais inteligente, ele é mais saudável, ele é mais bonito, ele é mais tudo. Com essas teorias, eles decidiram que iriam abolir, mas que ao mesmo tempo eles não iam dar nenhum suporte ao povo preto. Então a gente ia ficar à margem. Veio um som aí, mas foi embora. Ele ia ficar à margem. Ele ia ficar à margem. Então ele ia ficar sem educação, ele ia ficar sem saúde, ele ia ficar sem moradia, ele ia ficar sem terra. Ele ia ficar sem nenhum tipo de recurso para sobreviver. Fora pensando nisso, eles decidiram que iriam abrir os portos para que imigrantes viessem para o Brasil. No intuito de quê, né? Eu acho que todo mundo já sabe. No intuito de embranquecer o Brasil. Existe uma assembleia que foi realizada internacionalmente, se eu não me engano foi em 1911, onde João Batista de Lacerda, e memorizem esse nome, João Batista de Lacerda, ele disse nessa Assembleia Internacional, inclusive João é um médico e cientista, tá bom? Ele não é qualquer pessoa, não. Ele é um médico cientista, e ele disse que por conta da situação dos pretos no Brasil, por seis de recursos que a gente... e por conta dos imigrantes, principalmente vindos da Europa, entrando muito no Brasil, naquela época, durante 25 anos, 2,6 milhões de imigrantes europeus vieram para o Brasil. 2,6 milhões de pessoas brancas entrando no Brasil. Por conta dessa situação, em 100 anos, e eu repito, em 100 anos, ele disse que o povo preto seria extinto do Brasil. Não haveria mais rastros, nem traços do povo preto no Brasil. E ele disse isso numa Assembleia Internacional, e essa teoria foi espalhada pelo Brasil todo aqui, pela elite, né, brasileira, que era branca, claro, naquela época. E virou algo muito concreto, isso, de que os pretos iriam ser extintos. Porque os imigrantes estavam... Então, eu, por exemplo, preta de pele clara, iria casar com branco, e logicamente ia vir um filho branco, e aí ia embranquecer o Brasil. Esse era o intuito deles. E aí vem um pouco... Também eu trago já para a pauta, sem perguntas, a questão do pardo no Brasil. A questão do pardo do Brasil, quando a gente conhece um pouco dessa história do passado, a gente percebe que para um país que queria extinguir o povo preto, não é bom que hoje se tenha tanta gente se declarando preto. Entenderam? Então essa é a questão. Se a gente parar para pensar também, o IBGE fala que pardo é uma subcategoria dos negros. Ou seja, pardo não é uma raça separada, pardo é uma subcategoria dos negros. Então, o movimento, ele se afasta um pouco da palavra pardo, ele rejeita a palavra pardo, porque a palavra pardo, ela tira um pouco da sua negritude. Ela rouba a sua ancestralidade. Parece que a palavra pardo é para você se esconder atrás e ser mais aqui pela sociedade. Hoje no Brasil, a gente tem 45% da população se autodeclarando pardo. Apenas 8% da população se declara preto. E aí, quando a gente para ver o colorismo, a gente percebe que tem muita gente aí que tá numa onda, né, meio embaçada. Sim. Como a Shonda mesmo diz, e eu repito, eu gosto de falar, eu tava falando com a minha mãe a semana toda, ninguém tem nenhum negômetro pra tá apontando pro outro e falar você é preto, você não é, você é... Ninguém tem. Mas 3 coisas que a gente tem que analisar quando a gente para pensar isso é a sua ancestralidade, a sua genética, os seus traços e como você é visto pela sociedade. Se em pelo menos 2 desses aspectos você se encaixar, aí eu deixo com você responder a pergunta se você é preto ou não. Né? Porque eu já sei que ia ter gente que ia me perguntar isso, eu sei. Então já respondo agora. Tem, amiga. E é até uma dúvida, você falou uma vez, né, que às vezes é a pessoa que tem que saber o lugar, assim. Exatamente. Exatamente.
Então, Thank you, né? qual é Ana o próximo Júlia! tema? O próximo tópico, na verdade. Qual o Vou dar uma próximo olhadinha. tópico? Da nossa foto. Sim, movimentos importantes. Movimentos históricos importantes. Momentos históricos importantes. A gente já emenda com figuras importantes, né? Isso, pode falar. Quando a gente para pensar da nossa história, tem muitas pessoas que lutaram tanto para a gente poder estar aqui. Uma das maiores e mais conhecidas que, apesar de ser conhecido pelo nome, muitas pessoas não sabem a história, nem pelo que lutou e o que lutou e o que conseguiu, é o Martin Luther King. Né? Minha mãe, fã número 1 dele, se pudesse tatuava na testa Martin Luther King. E um filme muito bom, já fazendo indicações aqui dentro, é Selma. Selma foi uma manifestação guiada pelo Martin Luther King, naquela época de segregação. Anos após Rosa Parks se recusar a se levantar de um ônibus para um branco entrar. E a gente deixa esse momento da história muito frisado. Porque se Rosa Parks não tivesse levantado se recusado a levantar daquele banco, naquele dia, naquele ano, muita coisa teria sido atrasada no movimento. Então, Martin Luther King refrisa muito isso, né? E aí a gente tem o Martin Luther King lutando do bastante. A gente tem o Malcolm X, que é uma vertente um pouco diferente, um pouco mais extrema, mas também é muito necessária em certos discursos, em palestras, o que ele fala, o que ele traz pra gente. A gente também tem o movimento Pantera Negra, que não é o filme, muita gente confunde sempre que eu falo. Sempre que eu falo, assistam Pantera Negra, aí o povo fala, já assistiu, super-herói, bababá. Não, gente, é o movimento Pantera Negra, tá bom? Movimento ativista que existiu nos Estados Unidos, que fala muito sobre a questão de ser perseguido. Angela Davis, que foi também uma Pantera Negra, foi perseguida durante a vida toda, foi presa, foi caçada pelo FBI, amigos dela, ativistas, foram mortos pelo FBI com comparações e até hoje nenhum processo foi feito. Fred Hampton foi morto pelo FBI, Malcolm X foi morto, não sabemos se pelo FBI ou não, até hoje ninguém nunca conseguiu descobrir quem o matou e por que o matou. Então a gente vê que todas essas figuras, todos esses movimentos tiveram perseguições governamentais. Tiveram perseguições governamentais por motivos racial. Não tinha outro motivo a perseguir um movimento que estava querendo buscar igualdade, se não uma supremacia. Né? Não existe Sim. outro motivo para você perseguir pessoas que estão querendo a você não quer a guerra, não é verdade? Então, esses momentos históricos, essas figuras históricas, eu coloquei como pauta, mas para uma questão mais de pesquisar. Eu acho que é isso que está faltando em muita gente. Eu, como preta aqui, estou falando sobre o assunto e tudo mais com vocês, mas cabe a vocês também ter um interesse, agora vai. Não foi, mas a gente vai procurar um sinônimo, entendeu? Ter a iniciativa, agora foi. Foi. Tem a iniciativa de procurar, gente, de procurar documentário. Tem no YouTube diversos vídeos de youtubers maravilhosos falando sobre várias coisas, entendeu? Então, falta incentivo de vocês. Se vocês não sabem que cor é vermelho, é só dar um Google. Se vocês não sabem como é fazer arroz, é só dar um Google. Se vocês não sabem o que é colorismo, por exemplo, também é só dar um Google. É só dar um Não Google. tem... Exatamente. É só dar um Google, gente. Mas dê um Google direito, porque também tem muita coisa rolando aí que tá meio errada. Fizeram aqui algumas... Falaram de Tupac aqui, acho que seu amigo Pedro. E Letícia falou do filme. 13ª emenda, Eu acho que a muito Vitória me indicou. importante. Muito bom, menina. Eu indiquei, Sara assistiu, minha mãe assistiu. 13ª emenda, para quem ainda não assistiu, fala sobre a questão carcerária dos Estados Unidos, mas a gente pode trazer o debate também para o Brasil. A maioria da população carcerária no Brasil é parda ou preta, e nisso a gente vê que tem aí um indício de marginalização Sim. do preto, e a questão também de exclusão de recursos básicos, né, como educação
lazer e tudo mais. Muito importante é isso aí. Tupac também foi uma das figuras importantes para o movimento, querendo ou não. Ele abriu muitas portas na questão de música. Nina Simone abriu trocentas portas na questão de música, né? A gente tem vários pretos aí, tanto de fora quanto de dentro, que abriram. Emicida, que estava hoje no Faustão falando também sobre a pauta, abriu trocentas portas, né? Então, o que mais tem é figura, gente. A gente pode ficar aqui o dia todo falando sobre figuras importantes. Vamos fazer uma perguntinha aqui que eu tenho para você, que é sobre o feriado da consciência negra. Esse feriado pode trazer o que para as pessoas? Explica para todo mundo aí. Olha, o feriado da consciência negra, ele tá mais ligado ao que você tá fazendo, na minha opinião. Claro, tudo que eu tô falando aqui, na minha opinião, pelo amor de Deus, na minha opinião e nas pesquisas e nos estudos que eu faço, né? Que eu também não tô aqui falando da boca para fora. Tá mais na sua consciência, o que você tá fazendo para a sociedade hoje em dia. Tá correto com o que a gente tá pensando no dia? Eu sempre falo, e eu falei muito essa semana com a minha mãe, que uma das coisas mais importantes para a gente começar a debater é que o branco entenda que ele não é o padrão. Eu sinto que, hoje em dia, a maioria das pessoas com quem eu falo que são brancas concordam, eu não sei, né, quem está assistindo, que o branco, ele se sente como raça padrão. O branco europeu, ele sente que ele é o normal e ele sente que os outros são os estranhos. Ele sente que o preto é o diferente, ele sente que o índio é o diferente, ele sente que o asiático é o diferente. E não, gente, todo mundo é diferente. Tá entendendo? Assim como o branco. Não iria existir raça se não houvesse branco e preto, se não houvesse índios, não iria existir. A minha raça só existe porque a sua raça existe. Então, né, não tem uma superioridade. E quando a gente fala disso, quando a gente fala do branco reconhecer que ele é branco, a gente fala do branco também reconhecer os privilégios que ele tem dentro da sociedade. Todo mundo tem privilégios, tá? Todo mundo. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo. Até eu tenho privilégios. Mas o branco, ele tem um privilégio acima por conta da cor, óbvio, pela pauta que a gente está falando. Então, se você entende seus privilégios e mesmo assim você não está fazendo nada para mudar a situação, o Dia da Negra tá ali para te mostrar, tu não tá fazendo parte, parceiro. Tu tá vendo o problema, tá fechando o olho e vendo unicórnios, arco-íris e né? Então, posta uma foto, né? Tipo, o Dia da Consciência Negra, é isso, acabou. Muito bem lembrado. Posta a hashtag Black Lives Matter e acha que a sua parte está feita. Não está feita. Não está feita, amigo. Agora, o que vão perguntar também aí, eu não sei se já tem aí nas caixas de perguntas, é o que fazer, né, com esse privilégio branco. Ah, tá, Vitória, eu sou branco, tenho privilégios. O que eu vou fazer com esses privilégios? Uma das ações, a Sara aí, gente. A Sara tá pegando o Instagram dela e dando espaço para uma pauta que precisa ser falada. Ela, querendo ou não, tá pegando o privilégio que ela tem, porque é como minha mãe diz, é como eu digo e como eu repito para todo mundo. Branco ouve branco. Branco ouve branco. E eu mandei o áudio para ela essa semana falando, né? Ela disse, Vitória, você vai falar. E as pessoas vão ouvir. Mas quando a Sara falar, as pessoas vão entender. As pessoas vão dar atenção à Sara. Por quê? Porque ela é branca, ela tem esse privilégio. Então tá aí, gente. O privilégio branco, ele tá na hora que acontece uma situação que aconteceu, por exemplo, com o George Floyd, não é você pegar a câmera do seu celular e você só filmar. É você ter uma ação sobre aquele policial. Você chegar e falar, epa, o que tá acontecendo aqui? Tá errado, meu amigo. Por quê? Eu fiquei assim... Gente. Uma das primeiras coisas que eu me perguntei quando eu vi o vídeo, e eu não sei se todo mundo se perguntou, foi: não tinha ninguém lá para ter uma ação sobre aquele policial? Não tinha ninguém a própria pessoa que tava filmando, né? Tipo, eu fiquei, meu Deus, você parou pra filmar, mas não parou pra lá fazer alguma coisa? Rolou outro vídeo, hoje também, sobre outra pressão policial que aconteceu aqui no Brasil, de um menino que estava sentado na rua e simplesmente a viatura para e já coloca ele na parede, derruba ele, começa com os procedimentos lá, homicidas deles, né? Querendo ou não.
E aí outros homens começam a chegar perto para perguntar o que está acontecendo. E aquilo é uma ação correta. É aquilo que a gente tem que começar a ver. É quando está ocorrendo uma opressão policial ou uma atitude racista, não é você só parar, olhar e falar, nossa, que errado, eu vou gravar para todo mundo poder ver e falar como é errado e postar a hashtag Black Lives Matter. Ali você está usando seu privilégio branco. Uma coisa que já ocorreu comigo, com meu pai e com a minha mãe, a gente estava no Extra e na nossa frente tinha um casal, né? Era um homem e uma mulher, já eram idosos. E quando a gente chegou atrás deles, a minha mãe ficou na frente, eu atrás dela e meu pai atrás do carrinho. Quando a senhora viu minha mãe, ela saiu e ela falou, eu não vou ficar aqui. E saiu. Nisso, o meu pai foi o único que ouviu e ele não quis falar pra gente na hora. Mas eu percebi, minha mãe percebeu os olhares. E aí ela chegou no marido dela, falou alguma coisa pra ele que a gente não ouviu. E ele, do jeito que estava, ele ficou. Então, nessa situação, a gente vê exatamente o que é uma pessoa racista e o que é uma pessoa que não é antirracista. Porque se aquele marido, se aquele homem fosse antirracista, ele teria chegado na mulher dele e teria falado, ei, você tá errada. Ei, é uma pessoa igual a você. Ei, não tem diferença entre a tua cor e a cor dela. Então, ali, querendo ou não, ele foi racista. Né? Ele foi... Se você compactua, não é antirracista, você é racista também, gente. Vitória já falou isso várias vezes pra mim. Como Angela Davis fala, em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Eu digo essa frase há muito tempo, muito tempo. Quem trabalha comigo, principalmente trabalhou comigo, sabe que eu falo muito essa frase para todo mundo. E ela vem sendo muito pautada agora, mas a gente precisava estar falando isso há muito tempo. Muito tempo. E vamos lá para outra pergunta do povo. Aquela coisa, né? Racismo inverso. Ai, eu também sofro. Ai, essas coisas. Já olho assim, ó. Meu Deus. Tá passando vergonha, amiga. Né? Ok. Eu acho que a questão do racismo inverso é uma questão de falta de conhecimento ainda do povo. Tá entendendo? Gente, eu vou dizer com todas as palavras para vocês. Racismo inverso não existe. Não existe. Porque se eu te perguntar se você já foi excluído de algum lugar, se você já passou por alguma situação consciente, humilhadora, humilhante, por conta da tua cor, e você como branco, você vai me dizer que não. Agora, se eu te perguntar se você já foi excluído de algum lugar, se você já passou por alguma situação humilhante por conta, talvez, da tua ascensão social, por você ser pobre, por você ser favelado, por você ter um estilo diferente, por você ter a cor de um cabelo diferente, por você ser gordo, por você ser LGBT, que mais, por você... Isso você já pode ter passado. Ninguém tá querendo desmerecer sua dor, ninguém tá querendo dizer que você não sofre. Mas isso que você passou é homofobia, pode ser gordofobia ou pode ser preconceito. Racismo, não. Racismo, a gente pode ver o que acontece com os índios, a gente pode ver o que aconteceu, né, com... Eu não lembro qual ministro foi que fez aquela piadinha horrível e racista sobre os chineses, né, na questão da pandemia, dizendo que eles que implantaram o vírus. Aquilo foi, sim, uma atitude racista, uma fala racista. Porque eles usaram da raça daquele povo para tentar humilhar eles. Então, numa situação dessa, que você usa a raça do outro para humilhar eles, isso sim é uma atitude racista. Mas racismo inverso não existe. Fato. Sim. Vamos para uma perguntinha que fizeram aqui antes que eu esqueça de pegar. Estão me chamando de Vilma, meu Deus. É Vitória, gente. É Vitória. Eu disse pra você que o povo se confunde com esse negócio, Vitória. Ó, a pergunta é: você acha que hoje o mundo está... Eu botei aí a pergunta? Foi, gente? Eu não sabia nem ler. Socorro! Você acha que hoje o mundo está reconhecendo que o racismo não acabou? Tipo, tá agora o povo vendo isso? Tá. Tá, mas eu acho que ainda tem muita gente que, apesar de hoje em dia estar reconhecendo que o racismo não acabou, eles ainda usam daquele negócio, é mimimi. Não acabou, eles sofrem, mas é muito mimimi. Eu vejo isso. Eu e vi mimimi, sobre fotos um dia desse. E mimimi, se mimimi é chorar por algo, como diz
Ah, eu esqueci o nome dela. Mas enfim, se mimimi é chorar por algo, então a gente tá chorando mesmo. A gente chorando porque a gente tá vendo os nossos semelhantes morrendo na TV. A gente tá vendo mães chorando a morte dos filhos, gente. A gente viu essa semana aquela doméstica chorando a morte do filho que caiu do nono andar porque a empregada não teve paciência de ficar 10 minutos com o menino. Então, uma pessoa, se você virar pra minha cara e falar que isso não foi um caso de uma atitude racista, você tem que se recolocar um pouco na sociedade que a gente está vivendo. Porque aquela empregada, a mãe dela, viveu anos e anos cuidando da família daquela mulher, dando atenção para os filhos dela, cuidando tanto da casa quanto dos filhos, quanto, né? E ela não ter paciência para ficar 10 minutos com o menino. Com a criança, né? Meu Deus. É? A patroa é. A minha mãe tá falando aqui comigo. Normal, normal. Porque também vou falar comigo. Tem uma pergunta que fizeram aqui. E eu já vou aproveitar que fizeram outra pergunta aqui no negocinho do Instagram. Que é... Fizeram a pergunta boa aqui, hein? O Estado. Você acha que o Estado faz alguma coisa, combate de algum jeito? Não, né? Superficialmente, gente. É fácil combater algo superficialmente, tá me entendendo? Como colocaram aqui, eu já vou emendar com a pergunta que fizeram. Se você acha que a hashtag do Instagram ajuda em alguma coisa. Superficialmente. Ela ajuda, mas ajuda de uma forma superficial. Porque, querendo ou não, é uma coisa que está limitada à internet. É uma coisa que está limitada a uma frase. É uma frase que representa todo o movimento? É uma frase que representa todo o movimento. Nessa parte, é a parte que ela faz ação, que ela tem um impacto causador. Mas ela está tendo ações, aquela frase consegue ter ações na sociedade? Aquela frase consegue combater o racismo no dia a dia? Não consegue. Quem consegue são pessoas. E são aquelas pessoas que estão postando aquela hashtag. Assim como Estado. Estado tem leis, Estado tem projetos e bababá, campanhas? Tem, mas é de forma superficial. É de forma superficial. Se você quer realmente mudar o racismo em si, a opressão policial, você começa a pegar a formação desses policiais e encaixar componentes curriculares que têm a ver com que o que eles passam realmente no dia a dia, em favelas, com o povo preto, eles entenderem que o alvo, o bandido, a cara do criminoso não é o preto. Eu já sentei com uma pessoa, um homem preto, que inclusive você conhece, eu não vou citar nomes, mas foi um supervisor meu e ele normalizou a polícia para ele, na Blitz, Sim. e confundir com um malandro, confundir com um criminoso. E isso não é normal, nós não podemos deixar nossas crianças crescendo achando que é normal você ser visto como um criminoso só por você ter a pele preta. Isso não é normal. Preto rouba? Só preto mata? Só preto... Não, né? Puxando disso de criança, amiga, no caso assim, eu tenho uma pergunta, que é, você ajuda muito a sua sobrinha, você tenta ensinar muito isso pra ela, a se empoderar, a gostar do cabelo, gostar do tom da pele. Fala um pouco disso pra gente. É importante isso, né, para as crianças. Eu podia ficar aqui horas e horas falando sobre a minha sobrinha. Minha sobrinha, ela tem 4 anos, vai fazer 5 anos agora, né, no mês 7. E a minha sobrinha, ela é preta de pele retinta, que como eu já falei no começo do vídeo, ela é uma preta de pele escura. Então, ela tem apenas 4 anos e ela já sofreu diversas atitudes racistas, tanto em escola quanto fora da escola, por amiguinhos e por pais. O meu debate com a minha sobrinha sempre foi colocar na cabeça dela que ela é preta e que ela tem que se orgulhar disso. Eu diversas vezes falo para ela, graças a Deus, é uma criança que pega tudo fácil. Então, tipo assim, se hoje você falar assim, eu lembro muito bem da época, eu e minha mãe estava conversando com ela e a gente falou, Jéssica, você é preta. Você é preta, assim como a titia é preta, a vovó é preta, sua mãe é preta. E ela no outro dia já estava assim, eu sou preta. Eu sou preta. Então, com as crianças é algo muito fácil, porque elas pegam muito fácil. E é nessa hora que eu tento colocar na cabeça dela a base. Então, eu já falei com ela sobre a ancestralidade dela,
Já falei para ela que o povo dela, bem lá, bem antigo, o avô do avô do avô do avô dela, eram reis, eram rainhas. Porque muita gente não sabe, gente, mas a África vivia numa monarquia. Se a gente diz que a África vivia numa monarquia, a gente diz que existiam reis, rainhas, princesas, príncipes, duques, blá, 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 blá. A nossa ancestralidade, ela vem de coroas, ela vem de ouro, ela não vem de correntes de metal, que nem a história no livro de escola conta. Ela vem muito antes disso. Então, ao mesmo tempo, tem muitas coisas pequenas que eu ainda vejo que tem que ser muito combatido com ela. Por exemplo, ela pintar uma boneca e aí ela... Titia, cadê o lápis cor da pele? E aí eu tenho que explicar para ela que não existe lápis cor da pele. Que a cor da pele vai depender da... Eu perguntar para ela, você é de que cor? E ela fala preta. E aí eu pega o lápis, que é a sua cor, e ela pegar o marrom. E aí eu dizer, tá vendo? É porque tem diferença entre os pretos, assim como a Titi é mais clara, a Ova é mais escura, mas todo mundo é preto. Agora, eu queria deixar bem claro que não só sobre isso que eu debato com a minha sobrinha de 4 anos. Muita gente pode falar, uau, Vitória, babá, minha mãe mesmo disse, não toque nesse assunto, vai ser muito pá. Mas eu falo mesmo, eu debato com a minha sobrinha de 4 anos sobre assuntos LGBT. Eu debato porque é a realidade, gente. Ela vai sair na rua e ela vai ver um casal gay. Ela vai ver um casal de homens, um casal de mulheres, e ela tem que naturalizar isso, desde criança. Ela tem que saber. Então, já sentei com ela, já falei pra ela, sempre coloco na cabeça dela que é uma coisa de adultos. Claro, a gente não pode, né, querer normalizar agora, que as crianças é meio assim. Mas sentar e falar que é algo normal, que se ela vê alguém fazendo piada ou alguém que ela não pode deixar isso acontecer, também coloco na cabeça dela que ela tem que impedir certos atos, porque é daí que a gente vem, não tem como a gente mudar o futuro se a gente não mudar as nossas crianças. Não tem. Porque eu posso sentar com vocês aqui, que são, querendo ou não, adultos, e conversar e tudo mais, mas quando a gente senta e conversa com as crianças, é um diálogo muito mais fácil, porque é uma construção desde pequena. Entendeu? Se desde pequena a gente é ensinado a comer de forma saudável, a gente não vai querer começar a comer fast food quando tiver 30 anos. Entendeu? Porque a gente vai pensar, pô, fiquei 30 anos comendo bem, não vou estragar agora os meus 30 anos. É óbvio isso. Vamos para outras perguntas. Nada sensata. Tem umas perguntinhas aqui, que o povo tá fazendo agora na hora. Para você, assim, qual o primeiro passo para mudança, para ser antirracista? O que devemos fazer, assim? Como eu já disse, a gente tem que entender que somos brancos. Somos não, né? Que vocês são. Que são branco, opa, eu sou branco e eu tenho privilégios. Que tipo de privilégios eu tenho? Eu entendo que, por exemplo, por questão de classe, você vai ter certos privilégios menores ou maiores. Uma pessoa branca que tem uma classe social alta, que tem um poder aquisitivo alto, ela tem privilégios maiores, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem uma empresa, ou que tem um pai que tem uma empresa, uma boa iniciativa antirracista é entrar dentro dessa empresa e perguntar quantos pretos tem aqui? Quantos pretos tem em lugar decisório nessa empresa? Entra dentro da tua universidade, da tua escola e pergunta quantos pretos tem aqui? Entra dentro de um restaurante que você visita e pergunta quantos pretos tem aqui. Eu fiz essa pergunta para Sara essa semana. Eu perguntei para ela, Sara, no seu círculo de amizade, quantos pretos tem? Aí eu falei 2. Aí eu fiquei assim. Tá entendendo? Gente. Então, tá nisso. É simples. São perguntas que você tem que se fazer. Quando a gente fala de atitudes antirracistas, são perguntas que você tem que se fazer. E quando a gente fala também de antirracismo, gente, a gente não tá falando que só o branco pode ser racista, não. Preto também é. Não existe pessoa dentro da sociedade brasileira que não tenha restícios racistas. Não existe. Até eu tenho. Por quê? Porque o racismo, ele é estrutural. Ele é desde criança, ele tá injetado na nossa mente desde criança. Não é de um dia para o outro que você vai mudar. Então, diariamente, eu já falei para Sara uma vez no emprego, eu tava com raiva, né? Porque eu sou aquela pessoa com raiva quando eu tô no emprego.
E aí, quando a gente fala de frases racistas, né? Eu toda, né? Toda ativista, toda linda, empoderada. E enfim, passei por uma situação meio raivosa e na minha mente veio eu não sou tuas. E aí eu parei. E aí eu pensei, pô, olha eu aqui, uma preta, quase falando uma frase super racista. Então, é nisso, gente. Não é que vocês vão parar a partir de hoje de pregar coisas e atitudes e babá. Não, é aos poucos. Aos poucos você vai se autocorrigindo. É uma construção. Assim como eu faço, assim como vocês fazem. Ou vão começar a fazer. Sim. Muito importante a pesquisa, como você falou, que não adianta só colocar uma hashtag e não ajudar, sim, dar uma pesquisada, saber do que você está falando, tentar também passar para outra pessoa. Que Importante. é o que eu faço. Inclusive, passei um vídeo para Sara ontem. Passei para várias pessoas. Você já me passou várias coisas, amiga, sempre assisto, né? Pois é. Filme, dois vídeos já vi daquele menino muito bom. Vamos para outra Ótimo, já ótimo. pergunta. Quantas perguntas, oh meu Deus. Gente, não tava Gente, subindo. já tá quase acabando, amiga, a live. Meu Deus do céu. Eu tô passada, eu tô chocada. Eu disse que é rápido. Deixa eu ver aqui. Peraí, meu Deus do céu, tô nervosa. Ah, tem uma perguntinha. Eu acho que você já responde. Deixa eu perguntar. Assim, se você Me já manda ver. sofreu racismo Manda em o quê? alguma relação, ou pelo próprio parceiro, ou por alguém da família do parceiro. Ah, muito boa. Eu vi já essa pergunta e eu tava refletindo sobre. Eu nunca tive uma relação. Uma moto passou, mas graças a Deus já foi. Eu nunca tive um relacionamento duradouro, eu nunca namorei. Mas, vendo todas as relações que eu tive com homens brancos, a gente percebe descaso, e nesse descaso a gente percebe atitudes racistas. Na questão de, por exemplo, você querer falar sobre algo e a pessoa não querer dar bola. Você falar... Aconteceu recentemente de eu estar falando que sou uma preta de pele clara e a pessoa ri. Falar, isso não existe. Nossa. Opa, querido, em que ano você vive? Dá vontade de perguntar, em que ano você Meu vive? Deus. Eu sei, eu vou mandar os beijos, calma. Não, mas eu tenho que falar. Em que ano você vive? E não só em questão disso, mas em questão de várias coisas. Quando eu paro para pensar, eu tava falando com a minha mãe sobre isso. No fundamental, eu sempre era aquela menininha que ninguém queria dar bola, né? Todos os garotinhos queriam namorar. A coleguinha que eu acho que tá na live, que é a Suelen, posso falar o nome porque é minha amiga, que era branca, né? Loirinha e tudo mais. Eu era muito amiga dela e aí ninguém nem olhava para mim, né? Era a Suelen. No ensino médio, passou a ser ao contrário. Passou a Vitória. Vitória é a bonita, a Vitória é a fogosa, a Vitória deve ser a que é boa na cama, a Vitória... Porque é esse o estereótipo que a mulher preta tem na sociedade. É isso que é assim que ela é vista. Como aquela que é boa de cama, mas não é boa para casar. Todo mundo quer ir para a cama com uma preta, mas ninguém quer assumir a preta. Ninguém quer levar a preta para a família. Ninguém quer ir lá na praça com todo mundo vendo e beijar a preta e se declarar para preta. Querendo ou não, é assim. É assim que é visto, principalmente a preta de pele retinta. Eu ainda tenho alguns privilégios, eu sei que você aceita em determinados, né, locais, mas a preta de pele retinta é assim que ela é vista, gente. É assim que ela é vista e é assim que eu vejo repercutindo. É assim, se você entrar no Instagram, por exemplo, da Isa, você vai ver como ela é vista. A Isa, ela não é vista como a cantora, a compositora, a empresária e tudo mais. Ela, a maioria das vezes, quando você entra no Instagram dela, é a gostosa, é a não sei o que, bababá, não sei o que. É assim. Então, querendo ou não, tem que aceitar a realidade. É assim que a mulher preta é vista na sociedade. Tá entendendo? É isso aí, respondi, né? Deixa eu ver aqui que tem outra pergunta. Ai, meu Deus, tá quase. Tem uma pergunta que é assim. O que achou do caso da coach que falou sobre os pretos serem mortos porque cometem a maior parte dos crimes? Uma coach. Sim, eu vi. Eu vi. Eita,
microfone voou aqui um pouco. Eu vi ela falando, né? Ela até debochou no Twitter, falando que se... Ah, não lembro o que ela falou. Falou uma pá de merda. Mas, enfim. Quando a Adriane colocou a 13ª emenda, tá aí que é interessante a gente saber, né? Assistir documentários e tudo mais. Porque quando a gente assiste a 13ª emenda, a gente vai entender que o sistema, tanto norte-americano quanto brasileiro, ele fez com que o preto fosse marginalizado e entrasse no mundo do crime de forma muito articulada. De forma articulada, colocando-os na favela, desde a época da colonização, porque quando a gente fala que os pretos foram colocados às margens, é daí que vem a marginalização. Tá entendendo? Então, a marginalização já parte de um pressuposto que é do povo preto. Então, o fato de metade da população carcerária do Brasil ser declarada parda ou preta vem da questão, gente, de exclusão de recursos. Quando eu falo de exclusão de recursos, eu tenho que novamente me falar da exclusão de saúde, de educação, de lazer, de ter alguém ali na tua cola sempre falando: você nunca vai conseguir ser alguém, você nasceu para ser bandido, você nasceu para ser pedreiro, você não nasceu para ser diretor, não nasceu para ser advogado, você não nasceu... É daí que vem. Você vir me falar, metade da população carcerária é preta e é por isso que eles são mais criminosos, blá, blá, blá. Você está sendo, no mínimo, ignorante e estúpida. Me desculpa, no mínimo ignorante e estúpida. Não existe nenhum tipo de pesquisa científica que fale que alguma raça tem predisposição à criminalidade e outra não. Isso é burrice, né? Não tem nem o que falar. Amiga, tá acabando o tempo. Mas tem outras perguntas aqui. Então, tem diversas perguntas. Tenta falar um pouquinho assim sobre... Botaram até o Neymar na cola. Preto e negro, tá. Preto e negro. Gente, quando a gente fala... Primeiro, quando a gente fala de cor, a gente nunca pode falar negro. Por que falar negro? O negro não é cor. Já falei isso diversas vezes pra Sara. Negro, ele é raça. Quando o IBGE vai fazer uma pesquisa e ele pergunta qual a tua raça, ele vai colocar lá branco, amarelo, indígena, negro e só, né? Quando a gente fala de cor, nunca vai ter negro naquela pergunta. Porque negro não é cor. Outra questão que foi vinda para o debate com a fala do Babu lá no BBB, que foi muito importante. O negro, a palavra, ela vem de um tom pejorativo. Ela vem de algo ruim. Ela vem de algo ruim porque a palavra ela vem do inglês, né? Do nigga, que veio do negro, que era como os senhores chamavam os escravos. Eles chamavam os escravos de nigga. E é por isso que a gente vê tanto nigga nos rap. A gente vê nigga falando muito nos rappers famosos e tudo mais, eles colocam muito na canção, como uma forma de ser uma palavra pejorativa, antigamente, e hoje em dia ser uma palavra que empodera eles. Mas aqui no Brasil, a palavra negro já foi naturalizada de uma forma que eu sempre digo isso. Negro ou preto? Eu, Vitória, me considero preta. Mas eu não posso impor para vocês que chamem todos os pretos de preto. É uma questão individual, então se certa pessoa prefere ser chamada de negra, é óbvio que você vai a chamar de negra. Você não vai querer falar, não, você é preta e negro é errado e tudo mais. Mas é como eu disse, a palavra negro ela vem de um tom pejorativo, ela vem de algo ruim, como buraco negro, ovelha negra, que são termos racistas e tudo mais. E é isso. Amiga, tá aqui. Tem 1 minuto e pouco. Tem 1 minuto. Quer falar alguma coisa? Pode falar aí. Fizeram aí. Hã? Tá, fizeram alguma pergunta do Neymar, eu não lembro sobre o que foi, mas me veio na cabeça de que a gente está vendo muitas figuras importantes do futebol que são pretas, sem se declarar, sem falar nada, caladas. Então, cadê esse povo? Gente, a gente precisa usar... E tá aí também as atitudes antirracistas. Eles não estão usando os privilégios que eles têm na sociedade por ser famoso, por ter, né, uma... para combater o racismo, gente. Essas pessoas ouvidas, essas pessoas falam e milhões de pessoas ouvem. Então, a fala delas é muito importante. Então, as atitudes antirracistas precisam vir também delas.
E eu posso citar aqui diversos nomes de famosos fora e dentro do futebol que não estão expondo, não estão expondo a opinião deles e tudo mais. E é isso. É isso, e aí eu também tenho diversos beijos para mandar. A Sara vai ter que esperar eu 1 minuto. Eu tenho que Amiga, mandar beijo para 9 toda a minha minutos. família. Tenho que mandar beijo para toda a minha família de São Paulo.